Pessoal, no último vídeo nós aprendemos a importância do investidor de evitar cometer o erro de investir em ativos que se encontram em momentos de euforia, onde os seus múltiplos e os seus preços estão tão altos que são absolutamente impossíveis de serem justificados por meio de argumentos racionais. No entanto, vocês sabem efetivamente fazer a precificação de ativos? Vocês sabem quais armadilhas vocês têm que evitar cometer para não comprarem esses ativos sobreprecificados? Hoje nós vamos abordar isso. Nós vamos abordar o conceito de como fazer a precificação correta dos ativos e saber se está em um momento bom para fazer aporte ou não. E o primeiro alerta que eu tenho que fazer para vocês é justamente a utilização de fórmulas prontas. Nós vivemos em momentos onde há um excesso de informação. Há muita informação fornecida no mercado, há muita informação fornecida no YouTube, nas redes sociais, e isso por um lado é bom, porque a informação se torna acessível. No entanto, isso acaba se tornando ruim, porque muitas dessas informações são direcionadas para vender produtos e para vender fórmulas mágicas para vocês investidores. E a precificação dos ativos acabou se tornando um alvo desses vendedores de conteúdos que se utilizam de fórmulas mágicas e fórmulas prontas para introduzir a ideia de que é possível, por meio de uma fórmula, por meio de uma conta matemática, ou muitas vezes por meio de uma planilha de Excel, eles dizem que é possível você conseguir fazer a precificação de ativos e assim conseguir saber qual é o momento correto de fazer aportes em quais ativos, como se isso fosse levar vocês a realizar investimentos bons, investimentos que batem o mercado. No entanto, antes de mais nada, eu alerto a vocês, a minha função aqui, pessoal, é trazer verdade, é para trazer luz ao mundo dos investimentos, e não para introduzir uma ideia que eu sei que é falha, uma ideia que eu sei que vai levar vocês a realizarem prejuízos, pessoal. Então, eu não vou prometer para vocês que existem fórmulas prontas ou que existem uma saída extremamente fácil por meio de apertar um único botão que vocês vão conseguir chegar em um conceito, em uma fórmula perfeita de precificação de ativos, para que vocês acertem sempre o momento de entrada nas ações. Isso não é possível, pessoal. Antes de mais nada, eu devo alertar que precificação e saber analisar preço de ativos é uma espécie de arte, tá? É algo que vem de dentro do investidor. É algo que decorre de um método muito subjetivo, um método pessoal de cada um, que é desenvolvido pessoalmente pelo investidor ao longo do contato com o mercado e do contato com ações. Vocês vão, ao longo da vida de investidor de vocês vão invariavelmente desenvolver um método próprio, um método pessoal de cada um de vocês, que vai fazer com que vocês evitem a maioria dos erros. A minha intenção com esse vídeo não é apresentar uma fórmula pronta, pessoal. Isso não é possível. Vocês podem ter certeza que aqueles influenciadores que apresentam fórmulas prontas de precificação e de investimentos, que vendem planilhas e que vendem fórmulas, geralmente eles querem ganhar dinheiro em cima de você. Se eles fossem honestos 100%, eles diriam para vocês que a precificação decorre de um método pessoal. Munger e Buffett diziam que a precificação de um ativo, na verdade, ela não decorre de contas extremamente complexas, de contas que demandam contas matemáticas elaboradas. Aliás, os dois sempre diziam que investir exige do investidor apenas que ele domine operações matemáticas que são aprendidas até a sua terceira série. Portanto, isso introduz a ideia de Munger e de Buffett de que investir não é fazer contas, pessoal. Aqueles investidores que insistem em fazer contas de fluxo de caixa descontado, aliás, eu já estou dando um spoiler, que é uma das abordagens que nós vamos fazer no vídeo de hoje, mas aqueles investidores que insistem em fazer contas elaboradas, planilhas, geralmente são aqueles investidores que acreditam que quanto mais conta você faz, quanto mais você se dedica e quanto mais tempo você gasta no mundo dos investimentos, eles acreditam que isso vai aumentar o seu output, vai aumentar a sua rentabilidade. E geralmente, o que a história nos mostra que é exatamente o contrário. Aqueles investidores que fazem análises simples, que fazem análise de setor, análise de governança e que compram os ativos e carregam por longos períodos, geralmente são os investidores mais bem-sucedidos. Geralmente aqueles investidores que gastam horas e horas fazendo conta são aqueles que acabam deixando o seu ego se tornar o seu maior inimigo e trazer a falsa ideia de que quanto mais elaborado, quanto mais exaustivo e quanto mais complexo for o investimento, melhor ele será. Geralmente, o contrário disso é verdadeiro. Geralmente, quanto mais simples você deixar o mundo dos investimentos, melhores serão os seus resultados. Então vamos abordar algumas das metodologias que são utilizadas pelo mercado e que eu já introduzi a ideia aqui para vocês, que eu considero falha, ok? Então, a primeira metodologia que é muito utilizada pelo mercado é a metodologia de Graham, tá? E o mercado sempre traz a primeira metodologia dele, que ficou mais famosa, que é a metodologia do preço justo, que é aquela fórmula que Graham trazia pra gente. Pessoal, antes de mais nada, Graham foi talvez o pai do Value Investing, tá? Ele que criou a maioria dos conceitos que são extremamente válidos no Value Investing. E quando ele criou esses conceitos,
ele criou essas fórmulas para ajudar na análise. Tá? O pessoal acabou desvirtuando as suas fórmulas como se fossem fórmulas terminativas, que na verdade são apenas mais um critério que Graham se utilizava. E acabou sendo desvirtuada porque a fórmula de preço justo do Graham, por exemplo, ela considera o valor de 22,5, a raiz quadrada dele, vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial por ação. O que as pessoas acabam não sabendo é que esse 22,5 ele decorre de uma multiplicação de 15, que é o valor que Graham considerava como um PL justo no mercado norte-americano, multiplicado por 1,5 vezes o preço sobre valor patrimonial. Ou seja, a gente já está vendo aqui que, na verdade, ele se utiliza de um valor que ele não tirou do além. Ele fez uma análise do mercado americano e chegou à conclusão de que empresas precificadas com 15 vezes o PL e 1,5 vezes o preço sobre o valor patrimonial eram empresas boas a serem investidas. Ou seja, aqui nós já estamos vendo que se trata de uma análise feita no mercado americano pelo Graham a um momento extremamente distinto do que é vivido hoje. Portanto, se você pegar essa fórmula feita pelo Graham e trazer para o mercado brasileiro, não se mostra nem um pouco adequado, pessoal. Isso daqui, essa fórmula, ela possui meramente um efeito psicológico para o investidor, um efeito de trazer um número de tela para falar que, olha, aparentemente essa empresa está próxima do seu preço justo. No entanto, que não tem nada de preço justo, já que sequer é uma fórmula que foi projetada para o nosso mercado, tá, pessoal? E aí nós temos a segunda fórmula, que sequer é abordada, o pessoal não conhece, mas que é uma fórmula do Graham, que se eu fosse utilizar uma delas, eu utilizaria ela, porque ela se utiliza do lucro por ação multiplicado por 8,5, que mais uma vez decorre do PL, tá? Mais 2 vezes o G, que é o famoso fator growth. E eu considero ela uma fórmula mais adequada do que a segunda fórmula, porque ela se utiliza de algo que eu gosto muito, que é o fator growth, tá? A segunda fórmula dele não utiliza nada de crescimento da empresa. Portanto, nós já vemos aqui que são fórmulas que são conhecidas, que são utilizadas, mas que eu considero como grandes falácias no mercado de capitais. E nós temos a versão brasileira, né, da famosa fórmula do preço teto, que é diferente da fórmula do preço justo de Graham. Tá? A fórmula do preço teto ela foi divulgada pelo Barsi, no entanto não é uma criação do Barsi, e muitas pessoas não sabem disso. Na verdade é uma criação, é um abrasileiramento feito pelo Décio Bazin, que ele considerava que empresas boas para serem investidas eram aquelas que pagavam no mínimo 6% de dividend yield. Portanto, aqui nós já estamos vendo que se trata de uma fórmula, se trata de uma metodologia que analisa apenas um critério, o dividend yield. E vejam, eu já falei isso em vários vídeos, e eu espero que muitos de vocês já tenham compreendido, que dividend yield nada mais é do que uma análise de remuneração isolada. É uma análise de passado, além de tudo. É uma análise que desconsidera qualquer fator G, que é o fator G, que é o fator crescimento de growth, tá? Então, assim, é uma análise que sequer analisa se essa empresa vai ter capacidade de continuar entregando no futuro esse 6% de dividend yield. E, além disso, é uma fórmula que não faz qualquer análise fundamentalista da qualidade daquele ativo. E vejam, que se vocês vão investir em ações esperando uma remuneração de 6%, sem sequer fazer uma análise de qualidade, me parece que é algo extremamente sem sentido, já que se vocês procurassem um título de renda fixa pré-fixada que paga 15%, vocês seriam muito melhor remunerados do que simplesmente comprar uma empresa que paga 6%. Ou seja, o que leva o investidor a procurar investimentos em ações é exatamente o fator G, o fator de crescimento, porque empresas têm capacidade de continuar entregando crescimento, que é efetivamente o que se considera como um growth, tá? Ou seja, não faz sentido você investir esperando um retorno de 6%, já que você está desconsiderando qualquer capacidade de análise de crescimento dessa empresa, que é o que diferencia investimentos em ações da renda fixa. E por fim, são aquelas metodologias de fluxo de caixa descontado, que é conhecido como DCF, né, Discounted Cash Flow, que é da metodologia em inglês. Isso daqui, pessoal, é uma metodologia extremamente complexa, tá? Não que vocês não conseguiriam fazer. Hoje, inclusive, vocês podem utilizar da IA, da inteligência artificial, do ChatGPT, para fazer esses cálculos para vocês. Se vocês fornecerem todos os dados, o próprio ChatGPT faz a fórmula de fluxo de caixa descontado e dá o resultado pronto para vocês. Mas o que eu quero que vocês saibam hoje é que a fórmula de fluxo de caixa descontado é uma fórmula que depende, deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem visualizar, ela depende de uma projeção de fluxo de caixa futuro, ou seja, depende de uma capacidade do investidor de conseguir prever o futuro daquela empresa e de qual vai ser a geração de caixa futuro. Ela depende ainda da determinação de uma taxa de desconto, ou seja, do custo de capital que envolve uma outra fórmula para saber qual é o custo de capital envolvido nas operações daquela empresa. E, além disso, depende da perpetuação de um crescimento. Aqui, o investidor deve fazer uma análise da possibilidade de crescimento dessa empresa e antecipar esse crescimento para fazer a conta nos preços atuais, frente ao custo de capital, quanto disso geraria o retorno esperado do investidor. Portanto, aqui nós já vemos que a fórmula do fluxo de caixa descontado, ela apresenta uma falha extremamente grave, que ela depende da capacidade do investidor de fazer uma projeção.
Nós sabemos, pessoal, geralmente no mundo dos investimentos, aqueles que fazem projeções em demasia, aqueles que se debruçam na capacidade de prever o futuro, geralmente acabam incorrendo em grandes prejuízos, porque nós sabemos que ninguém tem bola de cristal, ninguém tem capacidade de prever o futuro e fazer projeções fidedignas, projeções que serão concretizadas no futuro. Então a grande falha da fórmula do fluxo de caixa descontado é que ela depende dessa necessidade de conseguir prever o futuro. E que nós sabemos que, na verdade, no mercado de capitais, a maioria dos retornos que atingem extremos, tanto extremos para cima quanto extremos para baixo, são retornos que resultam de eventos que não são possíveis de serem previstos. Ou seja, esses retornos que vão levar a sua rentabilidade extremamente para cima ou extremamente para baixo são retornos que resultam de eventos imprevisíveis, pessoal. Portanto, esses eventos imprevisíveis, que geralmente levam a uma 10-bagger, que é aquela empresa que multiplica por 10 o valor da sua carteira, são eventos que são impossíveis de serem previstos pelo investidor e, portanto, é impossível você incluir nessa equação, incluir em uma fórmula matemática, eventos imprevisíveis, até mesmo pela empresa. Tá? Ninguém previa, por exemplo, que a NVIDIA seria uma empresa que desenvolveria chips que seriam utilizados para inteligência artificial, de forma que o faturamento da empresa multiplicou por 100 desde que esse evento imprevisível aconteceu. Geralmente, esses eventos imprevisíveis são o que trazem a diferenciação do investimento em ações. Tá? Esses eventos são absolutamente imprevisíveis e, portanto, não podem ser capturados por meio de fórmulas matemáticas. Uma coisa que a maioria das pessoas não pensa também é que hoje nós temos inteligências artificiais com capacidades computacionais e com capacidades de realizarem cálculos matemáticos em uma velocidade absurda, uma velocidade abismal. Façam o seguinte questionamento, pessoal. Se investir fosse fazer contas, se investir fosse fazer cálculos matemáticos e utilizar de fórmulas, qual seria a capacidade do ser humano de competir com inteligências artificiais para encontrar boas empresas e bons investimentos? Se fosse tão simples, bastaria que nós alimentássemos uma inteligência artificial com os parâmetros corretos e que nós apertássemos um botão que qualquer IA do mundo faria investimentos muito melhor do que nós. No entanto, façam o teste, entrem no ChatGPT ou em qualquer outra IA e perguntem qual investimento está bom para ser feito hoje. Invariavelmente, eles vão trazer respostas extremamente padronizadas que muitas das vezes não serão bons investimentos. Portanto, percam essa mania de achar que é possível precificar ativos por meio de fórmulas prontas, por meio de fórmulas empacotadas, por meio de planilhas de Excel e por meio de contas matemáticas. Isso não é possível, pessoal. Infelizmente, eu gostaria de ter uma resposta pronta para vocês. Olha, se você quiser saber sobre a precificação de um ativo, basta você fazer a conta XYZ, mas isso não é possível. Aliás, nós, advogados empresariais, lidamos diariamente com o valuation empresarial, que exige técnicas refinadas, que foram criadas, por exemplo, pelo Damodaran. O Damodaran foi um investidor, ele é um investidor que criou muitas das metodologias que são utilizadas hoje no mundo empresarial para fazer o valuation empresarial, que é utilizado, por exemplo, em mergers and acquisitions, fusões e aquisições empresariais. No entanto, pessoal, se engana quem acha que dominar essas técnicas de valuation traz algum tipo de vantagem competitiva para o investidor. Na maioria das vezes, como nós já abordamos nesse vídeo, isso acaba levando o investidor a possuir um ego muito grande e achar que ele possui uma vantagem sobre o mercado, que porque ele fez contas mirabolantes e contas complexas, ele vai conseguir ter uma rentabilidade maior do mercado. E muitas das vezes acaba acontecendo exatamente o contrário. Aquele investidor que gasta horas e horas com cálculos acaba incorrendo em grandes prejuízos. E aqui, o que eu trouxe para vocês também é análise de múltiplos. Muitos de vocês analisam múltiplos cegamente, achando que isso vai fazer alguma diferença na hora de investir, sem se saber efetivamente diferenciar a análise de múltiplo. Por exemplo, eu trouxe aqui para que vocês compreendam a diferença entre utilizar múltiplos cegamente e utilizar múltiplos com contexto. Eu não sou contra a utilização de múltiplos, pessoal. Pelo contrário, eu utilizo múltiplos nos meus investimentos diariamente. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que a utilização de múltiplos, ela depende de contexto. Ela depende que você saiba fazer uma análise conjunta de vários múltiplos entre si. Porque eu vejo muita gente falando, por exemplo, não, porque os múltiplos da Engie são muito esticados, um PL de uma elétrica de 7 vezes, um preço sobre valor patrimonial de 2,7 vezes, é um múltiplo muito esticado. E aí, por exemplo, eles fazem a comparação com a Neo Energia, que também é uma elétrica, portanto, são duas empresas do mesmo setor que nós estamos analisando. E aí o investidor vem e diz, olha, o PL está menor, o preço sobre valor patrimonial da Neo Energia é menos de 1. Portanto, é óbvio que Neo Energia parece uma empresa mais barata para se investir do que a Engie. No entanto, isso é o que eu chamo de análise de múltiplos sem contexto. Quando nós vamos analisar o contexto, olha a diferença que faz. Vejam, pessoal, que o preço sobre valor patrimonial é o preço que você está pagando pelo conjunto de patrimônio daquela empresa. Toda empresa possui um conjunto de patrimônio, tá? E aqui significa que o investidor está pagando 2,7 vezes o patrimônio da Engie, enquanto aquele investidor que compra a Neo Energia, ele está pagando 0,72 vezes o patrimônio da Neo Energia. Portanto,
Nesse caso, o investidor está pagando menos pela empresa do que o próprio patrimônio que ela tem, enquanto no caso da Engie, o investidor está pagando mais do que 2,5 vezes o patrimônio da empresa. No entanto, vamos agora analisar o contexto desses múltiplos e por que eles são diferentes. Aqui nós analisamos o ROI e vemos que a Neoenergia, que a Engie, o que é o ROI antes, para contextualizarmos, pessoal? O ROI é o retorno sobre o patrimônio. Portanto, nós vemos que em ambas as métricas que nós estamos analisando o patrimônio da empresa, tá? Em uma nós estamos analisando o preço do ativo frente ao patrimônio, a outra nós estamos analisando o retorno do ativo frente ao seu patrimônio. Portanto, aqui um múltiplo de preço, portanto de precificação, e aqui um múltiplo de rentabilidade da empresa, tá, pessoal? Não rentabilidade enquanto investimento. E aqui nós vemos que a Engie é uma empresa que oferece um valor de 40% de rentabilidade frente ao patrimônio da empresa. Enquanto a Neoenergia é uma empresa que apresenta, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Enquanto a Neoenergia é uma empresa que apresenta um retorno de 11% frente ao patrimônio. Ou seja, qual que é a diferença entre as duas empresas? A Neoenergia, com o mesmo patrimônio, ela tem capacidade de gerar 11% de rentabilidade em cima desse patrimônio. A Engie, por outro lado, tem capacidade de gerar 40% de rentabilidade sobre o seu patrimônio. Portanto, é extremamente justificável que a empresa Engie seja negociada a 2,7 vezes o seu patrimônio, já que o mesmo patrimônio ela tem capacidade de gerar uma rentabilidade de 40%. Enquanto a Neoenergia, sobre 0,72 vezes o seu patrimônio que ela está sendo negociada, ela rentabiliza apenas 11% desse mesmo patrimônio. Portanto, não adianta de nada nós analisarmos o múltiplo do preço sobre valor patrimonial isoladamente, porque aparentaria que a Engie seria uma empresa mais cara do que a Neoenergia. No entanto, quando nós analisamos conjuntamente os múltiplos, nós vemos que, onde em um cenário hipotético, as duas empresas tendo o mesmo patrimônio, a Engie conseguiria gerar retornos de rentabilidade muito superior do que a Neoenergia. Portanto, se justifica absolutamente que a Engie seja negociada a 2,7 vezes o seu patrimônio, porque com um valor X, ela gera 40% de rentabilidade, enquanto a Neoenergia com o mesmo valor X, ela gera 11% de rentabilidade. Portanto, vocês compreendem que fazer análises de múltiplos isolados não quer dizer nada, e que dentro desse contexto, a Engie é uma empresa que com o mesmo patrimônio consegue gerar uma rentabilidade muito maior, portanto, se justifica que ela seja negociada a uma precificação mais alta. Aqui eu trouxe para vocês verem, por exemplo, apenas a título de exemplo, né? A Vibra, que é uma empresa que hoje está negociada a um preço sobre o lucro de 2,9 vezes. No entanto, pessoal, isso não quer dizer nada, tá? Aos investidores mais incautos, que se utilizam apenas de múltiplos isolados para investimentos, poderia aparentar uma barganha, poderia aparentar que não existe empresa melhor para ser investida. No entanto, o que está acontecendo com a Vibra é que é uma empresa que está apresentando uma queda de seus preços ininterrupta. Ela vem em uma decadência, ela vem em uma descendência de preços que já levou aqueles investidores que investiram há pouco tempo na empresa uma queda e uma perda, um prejuízo de quase 40% de todo aquele valor que foi investido. Portanto, aqueles investidores que pensaram que um múltiplo isolado, que um PL de 2 significava que a empresa era uma barganha, muito provavelmente acabou incorrendo em um prejuízo extremamente alto. Nos traz a lição de que múltiplos analisados de forma isolada não significa nada, pessoal. E aqui nós vamos ver o que eu considero a regra de ouro para avaliação de empresas, que é o que é chamado de mean reversion, que no português mais objetivo seria como regressão às médias. E pessoal, essa teoria é uma teoria que ela não foi construída unicamente por um investidor, tá? É algo que vocês aprenderão de forma muito segregada. Essa teoria da regressão à média, ela é retirada de pequenos fragmentos de teoria dos maiores investidores de todos os tempos, tá? E aqui eu trouxe alguns deles. Robert Shiller, que introduziu a ideia da utilização do PE, né, que no português é o PL. Ben Graham, que trouxe a ideia de valor intrínseco e margem de segurança. Munger e Buffett, que também se utilizam dessa mesma metodologia. E de Howard Marks, que introduziu a ideia de ciclos de mercado, de euforia, de depressão, que ele diz que o mercado, ele aparentemente é eficiente, no entanto, ele sempre exagera, seja para cima, seja para baixo. Mas, no longo prazo, o que acaba acontecendo é que o mercado apresenta uma média. Se você descontar os picos e os fundos, o mercado acaba sempre apresentando uma média e que, somadas todas as metodologias dos maiores investidores de todos os tempos, é que não importa o que aconteça, não importa quão bom seja aquele ativo, ou em um momento ruim de um ativo que é de qualidade, mas que está passando por um momento de dificuldade, geralmente esses picos e esses fundos acabam sendo anulados de forma que no longo prazo
os ativos tendem a apresentar uma média, que é uma média daquilo que se apresenta como topos e como fundos. Portanto, isso nos leva à ideia de que o investidor a longo prazo, o investidor de valor, o que ele deve sempre olhar é não tentar acertar os fundos com exatidão, mas sempre analisar se os ativos estão avaliados em momentos inferiores às suas médias, já que a história nos mostra que esses ativos tendem a voltar à média. Portanto, o que a história nos mostra é que ninguém tem capacidade de acertar efetivamente o fundo. No entanto, a regra geral que deve ser utilizada para você precificar um ativo é se esse ativo se encontra abaixo das médias e nunca acima, já que a história nos mostra que o ativo tende a voltar às suas médias de seus múltiplos, portanto, que você tente focar os seus aportes, ou pelo menos maximizar os seus aportes, naqueles momentos onde os ativos se apresentem em valores abaixo do que a média. No entanto, nunca tentando acertar o fundo efetivamente, porque isso, como nós já aprendemos em outras oportunidades, é impossível. É chamado de market timing e leva inevitavelmente o investidor a incorrer em prejuízos grandes. E aqui, para não ficar apenas na teoria, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem, pessoal. Eu trouxe exemplos de bancos que são muito fáceis de serem visualizados, isso que nós estamos falando, porque são empresas que geralmente apresentam uma estabilidade. E aqui nós trouxemos, inicialmente, o Itaú Itub3, e nós vimos que é um banco que apresenta topos, apresenta fundos, apresenta topos, apresenta fundos em termos de precificação, de forma que, na média, é um banco que geralmente é precificado a 7 vezes o seu PL. Hoje, estando precificado na casa de 6 vezes, é possível nós afirmarmos que ele se encontra abaixo da sua média. Portanto, se nós fôssemos seguir apenas a regra do retorno à média, é possível que em um futuro próximo o Itaú volte a ser precificado 7 vezes o seu preço sobre o lucro. Alguns podem citar, ok, mas de 6,4 para 7 é uma subida muito pequena. Sim, porque nós estamos considerando a média de um ativo que possui pouca variabilidade. No entanto, se ele voltar para os seus picos de 12, de 14 vezes o PL, ele tem capacidade de apresentar uma precificação de 2 vezes frente ao preço de hoje. No entanto, não é isso que nós esperamos. O que nós analisamos é que é uma empresa que em momentos extremamente raros apresenta precificação abaixo de sua média. Em períodos muito pequenos ele acaba acontecendo isso. Portanto, se o investidor pretende investir em Itaú, o ideal, o racional que ele faça é que ele aproveite desses momentos onde os preços estão abaixo da sua média para que futuramente esses preços retornem à sua média, apresentando uma boa rentabilidade. E aqui nós vemos o mesmo acontecendo com o Banco Bradesco, que apresenta uma média de precificação de 9 vezes o seu PL, enquanto hoje apresenta uma precificação de 6 vezes o seu PL. E o mesmo acontece com o Banco do Brasil, que apresenta uma média de precificação de 6 vezes o seu PL, enquanto hoje está precificado quase na média, ali a 5 vezes o seu PL. É lógico que possui alguns extremos, né, tanto para cima quanto para baixo, que podem acabar modificando as suas médias. No entanto, é justamente para isso que servem as médias, para criar uma média de todo aquele período. E aqui embaixo nós trazemos para fazer uma correlação entre a precificação, também com o indicador de rentabilidade, que é o ROI, que nós vemos que o Banco do Brasil, além de estar precificado em um momento dentro de sua média histórica, os seus retornos também se apresentam dentro de uma média histórica. Portanto, é um ativo que hoje aparenta estar precificado corretamente pelo mercado. Depois de toda essa subida de quase 30% mais recente do Banco do Brasil, aparentemente é um ativo que encontra precificado de forma justa. Não dá para se dizer que é um ativo que está extremamente descontado, já que ele não se encontra a um PL de 3 vezes, como já se encontrou, e nem se encontra precificado a um PL de 11 vezes, como já se encontrou. Portanto, ele se encontra próximo da média. Hoje, não dá para se dizer que é uma barganha. Tá? Quando nós vamos analisar a rentabilidade do Banco do Bradesco, nós vemos que é um ativo que se encontra com a sua rentabilidade abaixo da média. Portanto, se essa rentabilidade retornasse à média, é possível que sem a modificação do preço do ativo, que a sua média de precificação fosse levada para baixo. Portanto, vocês sempre devem analisar de forma conjunta os índices de rentabilidade com os índices de precificação. Enquanto o Itaú, que é um banco precificado em sua média próxima das 9 vezes, hoje se encontra com uma rentabilidade acima da média, pouca coisa acima da média. E que se ele voltasse à sua média de rentabilidade, é possível que apenas isso levasse a precificação do Itaú para dentro das suas médias. Portanto, parece que hoje é um ativo que está precificado de forma razoável, nem tão descontado e nem tão sobreprecificado. Portanto, apenas dessa análise, nós poderíamos concluir que hoje, desses 3 bancos, aquele que se encontra em um momento mais favorável para os aportes seria o Banco Bradesco. É lógico que nós sempre devemos fazer o contexto, tá? É de amplo conhecimento, eu imagino que vocês saibam disso, que o Banco Bradesco ele passa por um momento muito grande de turbulência, principalmente com inadimplência. Portanto, é justificado que hoje ele seja o banco mais descontado, mais negociado mais abaixo de suas médias históricas, enquanto a sua rentabilidade também está abaixo de suas médias históricas. Portanto, analisando sempre dentro desse contexto, nós podemos chegar a conclusões de que hoje é um banco que
se você fosse procurar por oportunidades de aporte, ele teria uma oportunidade mais clara do que os demais bancos. E aqui nós fazemos uma análise de longo prazo do banco, de todos os bancos conjuntamente, né, aliás, dos 3 que estão sendo analisados, e nós vemos que desde o ano de 2008, os 3 bancos andaram praticamente juntos. Aqui nós temos em verde o Itaú, em amarelo o Banco do Brasil e em rosa o Banco do Bradesco. Portanto, em uma análise de quase 20 anos, os 3 anos andaram juntos até o ano de 2019 a 2020. Inclusive o Banco Bradesco já chegou a retornar mais do que o Banco do Brasil, enquanto o Itaú sempre se destacou. E ali, próximo ao período de pandemia, o Banco Bradesco entrou em um declínio bastante grande em razão de uma inadimplência, uma crise de crédito, e desde então amarga uma queda bastante grande, enquanto os 2 outros bancos apresentaram recuperações excelentes. Portanto, o próprio gráfico de retorno, de rentabilidade total dos 3 bancos já nos traz também um contexto maior daqueles gráficos que nós analisamos lá em cima, que hoje o Banco Bradesco é um banco que se encontra mais descontado. Agora, isso por si só também não é uma análise definitiva, já que esse gráfico poderia nos trazer ao seguinte questionamento: ok, mas o que impede que o Banco Bradesco continue caindo indefinidamente? Nada, pessoal, nada impede que isso aconteça. Aliás, essa é a mágica da renda variável, nada é garantido. Na renda variável, nós dependemos de uma análise de probabilidades, de uma análise de cenários futuros, e que dentro de um cenário de probabilidade hipotética, nós fazemos um cálculo de qual é a probabilidade daquilo acontecer. Vejam que se desde 2008 a 2020, os 3 bancos andaram praticamente juntos, qual é a probabilidade de que o Banco Bradesco continue apresentando uma queda indefinida, enquanto os outros 2 bancos já começaram a apresentar recuperações expressivas? O que a probabilidade histórica nos mostra é que a tendência da regressão à média é que o Banco Bradesco tenda, no longo prazo, voltar a crescer e voltar a apresentar um crescimento comparável com os seus pares. É provável que ele nunca mais volte aos mesmos patamares do Banco do Brasil e do Banco Itaú, como ele já esteve em outro momento. No entanto, o que a probabilidade histórica nos mostra da regressão à média é que ele é um banco que tende a voltar às suas médias e que tenda a apresentar ao investidor uma rentabilidade favorável. Portanto, vocês aprenderam que a análise de preço dos ativos, a análise de oportunidade de investimento, ela nunca vai decorrer de uma análise singular, de uma análise unitária de apenas um múltiplo. Isso geralmente vai levar o investidor a cometer falhas de investimento, falhas por meio de vieses que levam a prejuízos, e muito menos se utilizar de fórmulas prontas, que geralmente apenas servem para produtores de conteúdo venderem produtos para vocês, ou então aquele investidor que alimenta o seu ego achando que contas matemáticas complexas vão aumentar a sua rentabilidade frente ao mercado. Não caiam nessas armadilhas, pessoal. Eu queria muito trazer aqui uma fórmula pronta para vocês e dizer, olha, é assim que se precifica ativos, mas é impossível que se faça isso. Vocês, ao longo do tempo, ao longo dos métodos que vocês forem desenvolvendo a partir da subjetividade de cada um, vocês vão chegar a capacidade plena de poder analisar múltiplos conjuntamente e analisar, também fazer uma espécie de análise gráfica, porque isso é importante, pessoal. Eu não descarto 100%, tá? Eu acho que analisar o gráfico para saber bons momentos de aporte também é extremamente válido, mas isso não significa fazer análise técnica de gráfico, ficar olhando diariamente para o gráfico para tentar saber para onde vai o gráfico. Não é isso, pessoal, mas simplesmente para saber fazer contextos históricos dentro daqueles ativos que estão sendo observados por vocês. Isso aqui é extremamente importante, mas não confundam isso com análise técnica. Não confundam, pelo amor de Deus, com ficar olhando o dia inteiro para o gráfico, tentando adivinhar para onde vai o ativo. Isso não é investimento. Isso, de alguma forma, se assemelha a jogos de azar. Não façam isso, pessoal. E, de uma vez por todas, parem de cair em pegadinhas de que vocês vão, por meio de fórmulas mágicas, saber o momento exato de investir em ativo X ou Y. Se isso fosse possível, qualquer inteligência artificial teria uma capacidade muito melhor do que você para fazê-lo. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário e deixe sugestões para novos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha. E até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.